Olá para todos e vamos a mais um estudo. Como explicar aos crentes da Igreja Congregação Cristã que Deus perdoa todo tipo de pecado? Sempre pessoas me escreveram aqui relatando casos de pessoas ou com elas mesmas achando que não tem perdão porque foram condenados pelos anciãos da Igreja Congregação Cristã. Meu vídeo falando da CCB não é perseguição, é para ajudar as pessoas depressivas achando que estão condenadas. Inclusive, muitos casos de suicídio têm acontecido, até mesmo recentemente eu tenho ouvido relatos de suicídio de pessoas que eram da CCB e foram condenadas por algum pecado e se deprimiram a ponto de tirar a própria vida. Este vídeo eu decidi fazer porque ontem eu recebi uma mensagem de uma seguidora dizendo assim: veja na tela o relato dela. Minha irmã é batizada na congregação desde menina, mas uma certa vez ela pecou e a congregação a condenou, dizendo que ela perdeu a salvação e ficou tão perturbada que saiu da igreja e desenvolveu doenças psicológicas. E isso não é um caso isolado. Isso se estende há anos, né? Ou toda a vida foi assim. Talvez já tenha sido pior, mas isso é um fato real. Ao invés de curar o soldado ferido, acabam de matar. O pastor tinha 100 ovelhas e uma se perdeu. Ele deixou as 99 no aprisco e foi atrás da única que se perdeu. Ao invés de trazer de volta a ovelha perdida, acabam de matar. Ao invés de curar o soldado ferido, eles acabam de matar. Grande será o juízo para aqueles que matam as almas feridas. Ao invés de trazer de volta, eles acabam de matar e sofrerão grandes e terríveis juízo da parte de Deus, porque não são juízes para condenar alguém. Um ex-CCBista disse aqui no YouTube que no batismo eles põem medo nas pessoas para que elas se batizem, inclusive adolescente. Inclusive esse homem disse que não é para levar adolescentes na CCB no dia do batismo. Daí eles põem medo na pessoa e elas batizam por medo e não permanecem. Eu vi um relato de um rapaz que se batizou, daí teve relação com a sua namorada e a mãe do rapaz contou para o ancião e o ancião disse que ele não tinha mais perdão e nem precisava mais ir na igreja. E ele entrou em depressão. A ideia deles é assim: se não se batizar, vai para o inferno, e depois que se batizar e pecar, também vai para o inferno. Se você tem experiência que você viveu, ou conhece experiências, eu te peço, a gentileza que você escreva aí nos comentários, relatando a experiência, seja sua ou seja de outra pessoa, que é muito importante, para a gente avaliar e estudar e aconselhar. Sempre que falamos que Deus perdoa todo tipo de pecado, alguém diz, menos blasfêmia contra o Espírito Santo. Daí você pergunta, qual o pecado que se caracteriza blasfêmia contra o Espírito Santo? Daí a pessoa não tem resposta. Alguns recebianos se arriscam em dizer que é adultério e fornicação. Isso já aconteceu aqui no canal. Mas eu vou provar aqui daqui a pouco que adultério e fornicação têm perdão. Blasfêmia contra o Espírito Santo nunca deve ser interpretado como se houvesse um pecado específico que não tivesse mais perdão. Alguns julgam que a blasfêmia contra o Espírito Santo seja adultério e fornicação. Mas Deus perdoou o adultério de Davi
e Paulo deixou a oportunidade de salvação para o rapaz da igreja de Corinto que tinha um caso com a sua madrasta, e ele era da igreja, era crente. Paulo o entregou a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito fosse salvo no dia do Senhor. Ou seja, pelo sofrimento, ele iria se consertar e seria salvo no dia do Senhor. E Jesus perdoou a mulher adúltera. A Bíblia nunca mencionou nenhum pecado específico que não tenha mais perdão. Em Lucas, capítulo 15, cita 3 parábolas que falam acerca dos desviados. A parábola das 100 ovelhas, das dracmas perdidas e do filho pródigo. Veja que o pai recebeu o filho pródigo de braços abertos, sem perguntar o que foi que ele fez, para ver se teria perdão ou não. Em 1 João 2, verso 1, lá diz assim: não pequeis, mas se pecarmos, temos um advogado. Conforme eu disse, não é exceção para pecar, mas devido à natureza pecaminosa que herdamos de Adão, todo e qualquer ser humano crente está sujeito a pecar. Como eu disse, Deus perdoa, mas às vezes a consequência o cidadão vai ter que levar. Apocalipse 2, verso 1 diz: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Para cair, primeiro tem que estar em pé. Aqui está falando de alguém que foi crente, foi salvo e caiu. E era para se arrepender e voltar às primeiras obras. Para cair, primeiro precisa estar em pé. Todas as passagens citadas estão relacionadas com pessoas que um dia foram convertidas. A Bíblia nunca citou Deus negando o perdão para alguém. Blasfêmia contra o Espírito Santo não é xingar, não é falar mal de Deus ou do Espírito Santo, e não é duvidar de certos milagres ou manifestações que vemos na internet ou na TV. Blasfêmia contra o Espírito Santo se define como rejeição contínua das obras de Cristo. Está associado tanto com a apostasia, que é o abandono da fé, e a religiosidade. Eu vou tomar como exemplo 2 citações aqui, bem rapidinho. A primeira situação está associada à religiosidade. Em Mateus 12, do 22 ao 32, diz que Jesus expulsou um demônio e os fariseus disseram que ele tinha expulsado pelo poder de Beelzebu, que é o diabo. Blasfêmia significa insultar, tanto pessoas ou coisas respeitáveis. Toda blasfêmia contra Deus é pecado, mas nem todas é tido como pecado imperdoável. Mas então, o que é blasfêmia contra o Espírito Santo na condição de pecado imperdoável? Blasfêmia contra o Espírito Santo é negar as obras do Espírito Santo de forma consciente e abusiva. Note que os fariseus atribuíram a Satanás o milagre que Jesus fez de expulsar um demônio. Note que os fariseus conheciam a Jesus desde o seu nascimento. Sempre o perseguiu. Eles viram os seus milagres e, por fim, atribuíram seus milagres a Satanás. Jesus conhecia o coração deles e sabia que eles nunca iriam se arrepender. Nós não podemos atribuir esse pecado a ninguém, pois não sabemos se um dia essa pessoa irá se arrepender, pois não sabemos o futuro de ninguém. Nesta condição dos fariseus, hoje é praticamente impossível, pois foi feito contra o próprio Jesus em pessoa. Os milagres de Jesus eram reais e visíveis. Era o aleijado que andava, o surdo que ouvia, o cego que enxergava, e assim por diante. Quando Jesus ressuscitou a Lázaro,
Os fariseus queriam matar Jesus. No caso dos fariseus, foi rejeição contínua e deliberada contra as obras de Deus, e Jesus sabia que nunca eles iriam se arrepender. Não podemos acusar ninguém de cometer este pecado, pois não conhecemos o coração de ninguém. Muitas pessoas que negaram, voltaram atrás e hoje são convertidas. É um estado de rejeição contínua onde a pessoa morre nesta situação. A outra situação é possível acontecer nos dias de hoje e está associado à apostasia, que é o abandono da fé. Tomaremos como base Hebreus 6, verso 4. Lá diz, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outras vezes renovados para o arrependimento. Veja que aqui tem todos os requisitos de uma pessoa convertida ao Evangelho, não um religioso qualquer. Veja que diz, foram iluminados, provaram o dom celestial, foram participantes do Espírito Santo, foram pessoas regeneradas, transformadas, provaram a palavra de Deus e recaíram. Este texto aqui está falando aos judeus que estavam sendo pressionados a abandonar o cristianismo e voltar ao judaísmo. Então, o escritor de Hebreus os advertiu, e se eles voltassem ao judaísmo, à lei mosaica, eles, de novo, crucificariam a Cristo e seriam condenados. E podemos pegar este princípio aqui e aplicar nos dias de hoje. Que se a pessoa rejeitar e negar tudo que ela viveu, para essa pessoa não resta mais nada. Aqui nessa passagem trata da consequência da apostasia e como sendo algo possível. Só é possível a pessoa que foi iluminada e recebeu o Espírito Santo. Não uma criança que batizou com 12 anos e depois fez sexo com o namorado quando tinha 14 anos. Uma pessoa regenerada e transformada por Deus. Não alguém que foi pressionado a se batizar. E não se refere a uma pessoa que se converteu a um sistema religioso como vemos hoje, mas nunca se converteu. Aqui se refere a alguém que rejeita algo que um dia ela viveu, ela viu e viveu. Uma pessoa que um dia foi batizada no Espírito Santo, tinha os dons celestiais, viu Deus operar na vida dela e na vida dos outros. Por isso que está escrito, participantes do Espírito Santo. Então essa pessoa se desviou e hoje rejeita as obras de Deus e as coisas a qual ela foi participante. Se recusa a voltar atrás. Chegará a um ponto onde o Espírito Santo se afastará da pessoa definitivamente. Afastar o Espírito Santo de si é afastar o único meio de conduzir a pessoa a Deus, pois é Ele quem convence do pecado. Esta pessoa morrerá espiritualmente. O chamado pecado para a morte de 1 João 5,16. Se você está desviado, mas reconhece os seus pecados, você não duvida de nada daquilo que você viveu. Você é só se consertar com Deus e voltará tudo como era antes. Eu garanto para você. Blasfêmia contra o Espírito Santo, mas isso só se caracteriza como pecado imperdoável se a pessoa morrer nessa situação. Pois enquanto ela tiver vida, ela poderá se arrepender. A prova que a pessoa não cometeu o pecado imperdoável é o arrependimento, pois é o Espírito Santo que convence do pecado. Quem comete esse pecado nem reconhece mais que está em pecado, pois o Espírito Santo se apagou de dentro dela e ela morreu espiritualmente. Toda a obra de Deus realizada aqui na terra é mediante o poder do Espírito Santo. Negar as obras do Espírito Santo é se opor a ele. A pessoa vai afastar de si mesmo
o único recurso que pode levá-la ao perdão. Sem o Espírito Santo, a pessoa não se convence do pecado, e é impossível ela se chegar a Deus. Veja os sinais que podem levar uma pessoa a cometer o pecado imperdoável. Resistir ao Espírito Santo leva ao apagamento do Espírito Santo de dentro da pessoa. O apagamento leva ao endurecimento do coração. O endurecimento leva a pessoa a uma mente depravada. Quando o endurecimento do coração atinge certa intensidade, que só Deus sabe, o Espírito Santo não contenderá mais em levar a pessoa ao arrependimento. E isso provamos em Hebreus 3, versos 7 e 8. Portanto, como diz o Espírito Santo, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação do deserto. Hoje ouvimos a voz do Espírito Santo quando ouvimos ou lemos a palavra de Deus. Não podemos negar a palavra de Deus para que o nosso coração não venha a ser endurecido e o Espírito Santo venha se apagar de dentro de nós. Então fica claro. E pensam que não tem mais perdão? A prova é o fato dela estar arrependida. Isso é uma ação do Espírito Santo na vida da pessoa, que mostra que ela tem perdão. E não existe pecado sem perdão. Se você é dessa igreja e foi condenado, fique ciente. Deus perdoa os seus pecados, não importa se foi adultério ou se foi fornicação. Deus perdoará e perdoa os seus pecados. É isso aí, dá um joinha se gostou. Se não é inscrito, se inscreva e até o próximo.